nesse um ano, né? Eu realmente Você abandonou a igreja? Não tinha compromisso mesmo com Deus, nem com a igreja, né? E tudo, né? E aí foi nessa época, né? Foi um relacionamento assim muito turbulento. Minha mãe não queria. Minha mãe, na época, tinha problema, né, com cor, né? E ele é um negro. E aí foi quando eu engravidei. E várias pessoas que me conheciam fizeram até a sugestão de eu tirar, né? E eu falei que eu não ia tirar, né? E tal. E eu lembro que quando as meninas nasceram, a minha mãe, a primeira pergunta que a minha mãe... E ainda veio gêmeas, né? Ainda veio gêmeas. A bênção foi completa. Duas. E aí, eu lembro que quando as minhas filhas nasceram, a primeira pergunta que a minha mãe fez foi se elas eram negras. Sua mãe não gostava? Não. Uau. Mas depois ela... Aceitou, pediu perdão, entendeu? Houve, porque assim, o pai das meninas... era negro. Ele é negro? Ele é negro, ele é moreno, né? Não, ele é da cor desse microfone mesmo. Ele é negro mesmo. É da cor do Ricardo. Eu já vi foto dele, assim, mas não parecia ele é da ser cor tão do assim. microfone. Ele é negro. Uau! E a sua mãe não gostava por causa disso? Não, minha mãe sempre foi Mas ela assim. não aprovava por causa disso? Ou porque ela sabia que você estava vivendo um relacionamento assim? Ou as duas coisas? Não, ela não aprovava pelas duas coisas mesmo. As e ela duas falava, coisas. ele é negro. Nossa. Entendi. Ela tinha essa dificuldade, entendeu? E... Apesar de ser convertida, né? Pois, e meus irmãos também. Eu lembro que uma vez nós fomos para lá, para Santarém, minhas meninas foram, e meu irmão tinha uns cachorrinhos pretinhos, um cachorrinho pretinho. E meu irmão falou, elas vieram fazer companhia para ele. Meu Deus. Porque na minha família, elas eram negras. E a sua entendeu? família era toda branquinha, assim? Toda Cida? branquinha, toda. Meu Deus. Minha mãe era branca, meu pai era muito branco, né? Infelizmente, né? Isso acontece, né? Com pessoas dentro da igreja, né? Porque... É triste, né? É Dói o triste, nosso mas coração, né? acontece, Porque Ainda mais mãe, né? E aí a minha mãe, na época que nasceu, né? Mas assim, estou contando, não estou chorando, porque realmente eu pedi perdão para minha mãe, porque minha mãe tinha uma expectativa comigo, que eu era uma missionária. E de repente eu permiti que isso acontecesse. Então, eu já tinha frustrado os planos dela de não ter feito uma boa faculdade que ela queria. E ter ido para a missão. E depois acontecer isso, né? Então, eu pedi perdão para ela, né? Por conta disso, né? E tudo. E ela também pediu perdão para mim, né? E tal. Então, houve, assim, uma reconciliação, né? E tudo, né? Então, e eu lembro que quando as meninas nasceram, ela mandou eu dar. Uau! Ela disse que era para eu dar, porque eu não ia ter condições. Porque quando as meninas nasceram, você já não estava mais com o pai delas ou ainda estava? Assim, estava, mas ele não assumia, não tinha compromisso, entendeu? Não ajudava com nada, entendeu, pastora? Eu realmente passei muita dificuldade, entendeu? Porque ele realmente nunca se posicionou, entendeu? E pronto. Mas não pode perguntar, que depois eu pergunto. Antes da senhora ganhar as meninas, a senhora ficou um tempo no hospital, né? Fiquei eu fui para o hospital com 4 meses, porque minhas filhas eram gêmeas e eu tinha 32 anos e era a primeira gravidez, então... Já era de risco naquela época. E a senhora ajudava as meninas no hospital, que trabalhavam no hospital. A senhora estava grávida, ficou esse tempo. Sim, aí eu fui... Mesmo a senhora não querendo estar fazendo missão dentro do hospital. Sim. Quanto tempo você ficou no hospital? Eu fiquei do 4º mês até o 7º. Uau! Porque eu tinha diabetes muito alta. Eu tive diabetes gestacional e estava 500. Meu Deus! Então o médico não me liberou para eu voltar para casa. Embora. Não, então eu morei no hospital. Nossa! Do 4º mês até o 5º eu morei no hospital, né? Eu tinha o diabetes. 5º, não, até o 7º, eu tinha diabetes altíssima, eu tinha anemia profunda por causa da diabetes. Meu Deus! Então Deus é muito bom. Misericordioso, né? Muito, apesar de eu não merecer, né? Que era na época da revolta, mas Deus... Ele estava cuidando, cuidando. Preparou esse hospital, que eu não pagava nada, um dos melhores hospitais de São Paulo, o Hospital São Paulo, que é referência. Uau. Deus me colocou lá dentro, colocou uma equipe de médicos para cuidar de mim durante a gestação, da diabetes e tudo, né? Sem eu pagar nada. Uau. É um hospital particular?
Não, é um Não. hospital público, público, mas para mas é você bom. entrar lá, Entendi. porque é um hospital de referência, Entendi. né? Entendi. É onde os médicos são formados Muito e vão para lá, disputado. né? Ah, ok. Os alunos. Ok. Então, você não consegue entrar lá Entendi. facilmente. Entendeu? Eu fui para lá pela misericórdia mesmo de Deus, né? Uma amiga que conhecia não sei quem lá dentro, entendeu? E me indicou e contou meu caso, entendeu? E aí me atenderam. Deus, 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 Deus. Eu acho muito bonito de Deus que ele não vê o agora seu. Ele já vê o futuro. É lá na verdade. frente. E hoje. É verdade. E aí eu fiquei lá nesse hospital e eu ia para a cozinha, né? Ajudar as mulheres. Descascar Fazer batata, oração. cenoura. Ajudava, né? Porque eu estava Sim. lá e ajudava com a louça, né? Uau. E ajudava, né? Com os lençóis, dobrar os lençóis, né? Dos Meu pacientes, Deus. né? E tudo, né? Então, eu me diverti na minha gravidez, né? Lá nesse hospital. Meu Deus. E... Ô, Cida, e quando que caiu a sua ficha? Quando que passou essa revolta, vamos dizer assim? Quando que você falou, não, realmente, Senhor, eu errei, me perdoa, eu quero voltar. E aí, foi aí eu ganhei as meninas, passou essa fase que a minha mãe mandou eu dar, e eu falei que eu não ia dar, né, e tudo, né. Só que aí, eu fiquei assim, comecei a ir na igreja, né, e tudo. Em mas São Paulo ainda? Em São Paulo, mas eu comecei a ter vergonha, entendeu? Porque eu era uma mãe solteira. Entendi. E eu, assim, eu comecei até, às vezes, tinha até vergonha de mostrar minhas filhas, entendeu? Porque as pessoas tinham colocado tanta palavra contrária, né? Que agora o ministério tinha acabado e tal, né? E tudo, e no meio de tudo aquilo, né? E aí, eu não me sentia, assim... Confortável com essa situação, e eu não me sentia assim, uau, nossa, eu sou mãe solteira, mas estou criando as minhas filhas. Eu não sentia que isso era uma honra, entendeu? Eu sentia vergonha, entendeu? Entendi. Vergonha até mesmo de dizer que eu era uma mãe solteira e que eu estava criando as filhas. Para mim, isso não era honra, entendeu? Era uma desonra, né? Por todo o ensinamento que eu tinha recebido, por todas as experiências que eu já tinha tido com Deus, né? Então, eu comecei a me fechar, né? Eu ia muito de vez em quando na igreja, mas eu já tinha um relacionamento com Deus de novo, né? Já tinha me reconciliado Já em tinha. casa, né? Mas eu comecei a ficar com vergonha de ir na igreja, porque eu falava assim, nossa, muitas pessoas me conheceram assim, né? Outras pessoas que Sim, sabiam, né? sim. E agora aconteceu tudo isso e realmente acabou meu ministério, porque como que eu não vou ter coragem de dar esse testemunho, né? Que eu fui uma missionária, que eu caí, sabe? E aí eu comecei a me fechar, né? A ficar em mim, né? E aí eu lembro que elas tinham 1 ano e meio. Isso mudou a história da minha vida, porque muitas vezes um obreiro, um pastor cai e nós só condenamos, em vez de nós estendermos a mão, né? Ajudar a levantar. E ajudar a né? levantar. E eu lembro que elas tinham 1 ano e meio e nós fomos para Santarém, né? Que eu voltei para Santarém. De mudança? De mudança. Ok. Eu fui com elas para Santarém, elas tinham 1 ano e meio. E aí eu lembro que eu fui na Igreja da Paz, né? E quem tinha me discipulado era a pastora Cristina Uber. Ela era a esposa do presidente da missão da Igreja da Paz, o pastor Lucas Uber, que já morreu, né? E o Timóteo era o meu pastor, né, amado, né, que está no Japão agora. E aí eu lembro, né, que eu fui na igreja, né, e eu vi a Cristina Uber e o Timóteo, né. E aí meu Deus, que E vergonha. agora? Nossa, Passou ela um filme, né? de todos os ensinamentos que ela tinha me dado, né. E eu estava com aquela coisa, né, de mim dar vergonha, né, e tal, né. E aí eu lembro que o Timóteo chegou comigo e pegou as 2 meninas, uma no colo, outra no outro, e ele ria, né, e apresentava, né, e tudo, né. E aí veio a pastora Cristina, né. E aí falei, nossa, agora ela vai falar um monte, né, o que eu fiz dos ensinamentos dela, né, e tal, né. E aí quando ela chegou, né, eu falei, ai, pastora, me perdoa, né, porque eu pisei na bola, né. E aí ela olhou para mim, isso mudou a história da minha vida, mudou a minha vida, sabe. Ela olhou para mim e falou assim, eu tenho muito orgulho de você. E aí eu olhei para ela assim,
falei, orgulho, eu sou uma mãe solteira, eu caí. Ela falou, eu tenho muito orgulho de você, porque você não escondeu o seu pecado. Pois. E você não abandonou suas filhas. É. Eu tô tão orgulhosa por tudo que eu ensinei para você. Com certeza. Que você não abandonou suas filhas. Eu sei que isso são fruto dos nossos ensinamentos. E aí eu comecei a chorar, né? E ela orou comigo, né? E tudo, né? E aí, eu não sei se ela falou, né? Eu sei que era como se ela estivesse dizendo para mim, Jesus está aplaudindo você e você está andando atrás de aplausos dos homens. Quando Jesus está te aplaudindo por essa sua decisão, que você não abandonou suas filhas. Porque muitas pessoas teriam feito, muitas pessoas teriam, como, né, foi eu não sugerido, tinha tirado, condições né, de cuidar. E você não, você decidiu assumir aquilo. Né? Eu Você decidi. poderia ter tomado qualquer outra decisão, porque você estava longe da sua família, Sim. você estava sozinha, Sim. né? Numa E ninguém cidade sabia grande. também em Santarém que tinha acontecido tudo isso, entendeu? E eu voltei justamente para Santarém com elas, né? E aí, daquele dia em diante, sabe, mudou o meu pensamento. Eu comecei a ter orgulho das minhas filhas, sabe?